Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para nós darmos início na série de profecias, né? Que se chama Encontrando a Profecia, aonde tem como título Profecias Atuais. É uma série de 7. No vídeo passado, você pode estar vendo isso aí aqui no card, né? Aqui, não sei, o novo desse negócio. Mas você pode estar vendo aí que nós falamos sobre esse personagem aqui. O nome dele é Nabucodonosor. Falamos ali um pouco sobre um sonho, a respeito que ele teve um sonho e ele não conseguiu entender este sonho. Então aqui no vídeo passado a gente explica ali tudo em detalhes como que foi este sonho. Legal? Então ali você pode estar vendo ali, você que não acompanhou esse vídeo, é muito importante você estar vendo esse vídeo para que você possa compreender esse vídeo de hoje, essa explicação, né? O livro abordado é este aqui, a Bíblia Sagrada. Então, hoje o tema que nós iremos estudar vem falando exatamente sobre as profecias atuais. Você acha que há algo acontecendo nos dias de hoje? Você olha assim a natureza, olha o estado político, olha a política, né? Olha a religião, e você acredita que Deus deixou algo escrito lá no passado que possa estar acontecendo nos dias de hoje? É exatamente isso o que nós iremos ver, né? Aqui nesta imagem dessa estátua, no último vídeo que nós vimos, né? Nós vimos que do céu foi cortada uma pedra, né? E ela atingiu os pés da estátua, aqui, né? Atingiu os pés da estátua. E ali pelo vídeo a gente viu que ali simboliza os 10 dedos da estátua, simboliza as 10 nações da Europa, que se constituíram logo depois da divisão ali, da caída do Império Romano. Tá? Então, por isso que eu digo para vocês, se você não assistiu esse vídeo, seria importante você assistir. Tá? Antes de mais nada, peço para vocês aí estar contribuindo com a gente, né? Se inscrevendo em nosso canal. Se você não é inscrito ainda, você possa se inscrever. Se está assinando os sininhos ali dos demais vídeos que irão vir, né? E se possível, está compartilhando aí na sua rede social com os seus amigos. Se você gostou do vídeo, né? Dessa forma, assim, você pode estar ajudando ao nosso canal. Legal? Então, hoje nós iremos dar sequência aqui na série Encontrando a Profecia com o tema Profecias Atuais. Então aqui nós colocamos aqui, né, algumas passagens bíblicas que fala sobre eventos no passado que Deus iluminou os seus servos, né, os profetas ali, para que eles falassem algo que porventura aconteceria nos dias de hoje, né? Claro que ali de cara o Deus usou eles para que eles alertassem ao povo ali naqueles dias, né? Nos dias que o profeta viveu. Mas essa profecia também serve para os dias de hoje. Você quer ver? Você quer ver como que isso acontece nos dias de hoje? Eu vou ler aqui a primeira profecia bíblica e você olha aí, você analisa se realmente está acontecendo isso nos dias de hoje. Legal? Então, indo no livro de Naum, para quem não sabe, a gente chama ele de profeta menor. Você pode estar vendo isso no primeiro vídeo, se não estou enganado, que nós fizemos, e é onde ali eu explico as divisões dentro da Bíblia. Se de repente aí você não sabe onde que fica o livro de Naum, ali a gente explica aonde que fica esses textos bíblicos aqui, né? Fica mais fácil de você achar. Então aqui nós temos os profetas chamados profetas menores. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui
no livro de Naum, e você pode estar acompanhando aí, também na sua Bíblia, os profetas menores, né? Que é o que nós iremos ver, o primeiro verso bíblico aqui. Está ali em Naum, capítulo 2, e o verso 4. Naum, deixa eu explicar aqui. Naum 2 e o verso 4. Então ali está escrito o seguinte: os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpagos. Você consegue entender deste texto bíblico que nós acabamos de ler? O que você consegue entender? Naquele tempo, os carros eram carros de bois, carros de cavalos, vamos dizer assim, né? Que eles usavam para transporte. E era muitas vezes transportado por cavalos, por bois, como já disse, né? E eles passavam lentamente. Mas a profecia diz que os carros passavam furiosamente, parecem tochas como um relâmpago. Ele está falando dos dias atuais de hoje, dos carros que nós temos nos dias de hoje. Carros tocados a motores a combustão, né? Carros a gasolina, carro a álcool, carro a diesel, carros que passam hoje, né? Então aqui fala que eles cruzam velozes pelas praças. A gente vê quantos acidentes que nós temos aí por causa dos carros, né? A velocidade com os carros passam hoje, diante da gente. A gente tem que ter um local adequado para a gente andar, porque senão a gente é atropelado. Nós, as bicicletas, né? Temos que ter um local adequado para a gente poder andar, as bicicletas no caso, para a gente poder, porque senão a gente é atropelado pelos carros. E aqui ainda fala que parecem tochas, correm como relâmpagos. Já viu um carro de noite? Olha um carro de noite. Lá de longe ele vem vindo, vem vindo, vem vindo, e parece uma tocha acesa. Mas a gente sabe que são os faróis acesos, os dois faróis do carro, né? E eles passam assim, ó, pela gente, rapidinho. Então esta é a primeira profecia, né, bíblica falando sobre os dias de hoje. E aqui, ó, seus aspectos será como de tochas. Então eles realmente, os carros de hoje, parecem tochas de fogo, passando assim, ó, parecem tochas de fogo. Então, naquele tempo, não sei quanto tempo atrás, não sei quantos anos, o profeta predisse isso. E isso está acontecendo em nossos dias. O segundo texto, para a gente poder ler, para poder estar entendendo, está ali no livro de Abacuque, no capítulo 2 e no versículo 2. Abacuque 2 e o verso 2. E diz assim, ó: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. O que você vem a entender desse texto bíblico? O que você consegue ter em mente? Escreve a visão, grava sobre tábuas. Como se você estivesse pegando uma tábua, né? Porque isso aqui é uma tábua, e ali você escreve. Escreve o que você precisa dizer ali. E fala aqui que grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Então hoje nós temos aqueles chamados os outdoors, né? Nós temos aí na beira das pistas, na beira das rodovias, e ali tem aqueles grandes outdoors, que tem imagem, tem escritos ali, que servem como propaganda. As empresas querem ali divulgar o seu produto, e ali eles escrevem com letras grandes, e a gente de longe a gente já consegue enxergar aquela tábua gigante, vamos dizer assim, né? Escritas, e ali a gente consegue identificar o que é proposto naquela tábua, o que está escrito ali naquela tábua gigante. Então, os outdoors, alguns são escritos assim de maneira normal, né? Apenas com escrita, com tinta ali. E hoje nós temos aqueles outdoors eletrônicos, né? Com luz, com eletrônica, né? Fica mais fácil de você estar vendo ali. Então, este acontecimento Deus predisse há muito tempo atrás. E hoje nós vemos isso em nosso dia a dia, né?
os outdoors. A gente vê ali aquelas placas, né, as pessoas divulgando seus produtos, suas empresas, fazendo a sua propaganda. O terceiro texto bíblico, aqui deixa eu grifar para vocês, né? Abacuque 2, verso 2. Você pode estar lendo esse texto aí na sua Bíblia, grifando ele ali, né, se quiser. E o terceiro texto bíblico está em Abacuque 2, verso 9, um pouquinho para baixo aí. Abacuque 2 e o versículo 9. E ali diz o seguinte, ó: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Para pôr o seu ninho no alto. Para pôr o seu lugar alto lá em cima, né? No ninho. Você já viu os animais, como é que eles fazem seus ninhos? Os animais, eles pegam os seus locais, né, as suas árvores, as árvores no caso, né? E ali eles constroem os seus ninhos ali, como um abrigo, para ele poder ter seus filhotinhos longe dos seus predadores, que fica no chão ali. Para que nada... ele tem uma segurança maior, né? Em cima daquilo ali. A gente sabe que não é uma total segurança, mas é uma segurança maior do que se de repente ele vier fazer o seu ninho no local embaixo. Nosso Senhor está falando aqui sobre os prédios nos dias de hoje, onde as pessoas pegam e constroem os seus ninhos, os seus locais de morada, com seus filhos, constroem em lugar bem alto, para poder livrar aí dos seus predadores, vamos dizer assim, livrar de ladrões, livrar de pessoas mal intencionadas. Então eles constroem lá em cima por ter uma segurança maior ali, onde que a pessoa mal intencionada tem que passar pelo portão, ir até o apartamento, então já fica mais difícil do que de repente você construir ali uma casa e morar naquela casa, onde fica mais fácil, né, ser assaltado ali por essas pessoas mal intencionadas. Então o nosso Senhor já disse isso há muito tempo atrás, né, que as pessoas iam pôr esse ninho em lugares altos, né, ali com o intuito de fugir dos predadores, vamos dizer assim, os predadores, os ladrões, né, assaltantes, pessoas mal intencionadas, até outras coisas ruins também, né? Quem tem sua casa aí, quem tem seu apartamento, pode explicar isso, o motivo de estar morando em um apartamento até melhor do que eu. Inclusive até deixo aí, se você quiser comentar nesse vídeo aí, nos comentários embaixo aí, o porquê que você mora num apartamento hoje. Por que você decidiu morar num apartamento, né? Então esse é o terceiro texto bíblico que a gente vê aí. Então são profecias assim que têm seu cumprimento nos dias de hoje e que muitas vezes a gente passa desapercebido. De repente você nunca ouviu falar sobre isso, né? De repente nunca passou pela sua mente que isso podia estar escrito dentro da Bíblia. Até você mesmo que de repente tem o costume de estar lendo o texto bíblico, fala assim, mas eu não sabia disso. Eu não sabia desse texto bíblico, eu passava por ele, já li várias vezes esses livros, e eu não sabia que queria dizer isso, né? Então eles querem dizer isso. Mas também tem aqueles textos bíblicos que é mais, vamos dizer assim, conhecidos, e é o que nós iremos estudar agora, as profecias atuais, né? São aqueles textos mais conhecidos. Você pode estar buscando aí a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 24, né? É o texto que nós iremos abordar agora. Mateus, capítulo 24. É um texto bem mais conhecido por aqueles que estudam a palavra de Deus, né? Você já pode ter ouvido sermões, palestras em cima desse texto bíblico, né? E para você que não tem muita intimidade com um texto bíblico, com a Bíblia, né? Você pode estar acompanhando aqui. Você vai ver pelo texto bíblico que estas profecias atuais estão acontecendo. De repente você não tem tanto conhecimento, não tem tanta afinidade com o texto bíblico,
mas tem muita afinidade com o que está acontecendo no mundo hoje. Então, em cima do texto bíblico, você vai ver se realmente bate o que está escrito aqui com o que está acontecendo hoje ou não. Ou são coisas assim normais, como no decurso do mundo mesmo, né? Então, Mateus capítulo 24 é o texto que nós iremos abordar nesse momento. E eu começo ali lendo do versículo 3 em diante, né? E ali diz o seguinte, ó: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então aqui a gente viu no texto passado, no vídeo passado, sobre uma pedra que vinha lá de cima e atingia os pés da estátua. E a gente via que essa estátua aqui, ela caía no chão e destruía totalmente. Mas essa pedra que caía nos pés da estátua, diz que essa pedra se tornava numa grande montanha, um grande monte, né? E enchia toda a terra. E ali a gente vê que esta pedra é Jesus. É Jesus que está por vir e vai destruir os impérios deste mundo. E depois ele vai fundar aqui o seu reino. E aqui então hoje nós veremos os sinais antes desta pedra vir, antes de nosso Senhor Jesus vir. E ele fala ali, né, em Mateus capítulo 24, e ele fala assim, ó, verso 4, ele fala assim, ó: ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Então ele fala assim, ó: Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então aqui nós vemos o primeiro sinal antes da vinda de Cristo, que ele deixou pré-anunciado. Que sinal que é este? O sinal religioso. O sinal religioso. Você é uma pessoa religiosa? Você é uma pessoa que não crê na Bíblia, não crê em Deus? Você é uma pessoa cética? Você é uma pessoa que sempre está indo na igreja? Está sempre lendo a Bíblia? Ou de repente não frequenta tanta igreja, mas está sempre lendo o texto bíblico? Você já viu quantas e quantas denominações existem nos dias de hoje? Quantas e quantas igrejas? Quantas e quantas religiões existem no mundo hoje? Nosso Senhor Jesus alertou sobre isso. Ele fala assim: Vede que ninguém vos engane, né? Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ele está dizendo que não vai enganar poucas pessoas. Está dizendo que vai vir muitas e muitas pessoas e enganarão a muitas pessoas. Então, por isso que é importante a gente estar lendo esse texto bíblico, porque esse aqui é a verdade. Então, João 17, verso 17, diz que a palavra de Deus é a verdade. Então, o primeiro sinal, né, sobre a volta de Cristo aqui, eu vou colocar aqui, na verdade os dois textos são paralelos, né? Não falei isso, mas os dois textos aqui são paralelos. Então, o primeiro sinal, a volta de Cristo, é o sinal, o que eu disse? Religioso. Então, vou colocar aqui, sinais. O primeiro sinal, qual que é? Religioso. Então, vou colocar aqui, religioso. Legal? Dá para entender aí a minha letra? Acho que dá para entender, né? A letra que está escrito ali. O verso 5, ele fala assim, o verso 5 nós já lemos, né? O verso 6 diz assim, ó: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Já ouviu falar sobre isso? Você já viu algum noticiário, alguma coisa dizendo que em tal país está em guerra? Que tal país está ameaçando invadir a outra nação? Você já ouviu falar sobre isso, né? Os noticiários hoje estão falando muito sobre isso aí.
Hoje, nos dias que você está vendo esse vídeo, nós estamos aqui no mês de maio de 2024. Então, hoje existe no mundo duas grandes guerras acontecendo. Existe ali a guerra da Ucrânia contra a Rússia, e existe ali a guerra de Israel contra ali o Hamas, né? Então é guerra declarada. E ainda há o rumor de guerra. Ali a gente vê ali as nações vizinhas ali de Israel dizendo que vai invadir. Isso é um rumor, né? Ainda não invadiu, mas é um rumor de guerra. Então a gente vê isso predito na palavra de Deus. São as guerras e rumores de guerras. Então aqui a gente vê o sinal, há um outro sinal, né? Que é o sinal social. A gente vê o sinal social, religioso e o sinal social. Está em meio à sociedade, né? Está em meio à sociedade. Sociedade vem de social, social, sociedade. Então é um sinal que acontece em meio às populações, né? Em meio à humanidade. Então, em cima disso daí, você pode ouvir também falar de outros tipos de guerras, né, que acontecem ao redor do mundo. Uma nação diz que vai querer invadir outra nação, né, um país diz que vai declarar guerra contra outro país, tal. Às vezes há ali aqueles desentendimentos, né? Então, a gente vê este grande sinal. Estava no verso 6, né? E fala assim: não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aí verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. E é o que eu disse anteriormente, né, que é o sinal social, as grandes guerras. E aqui fala, ó, na continuação do verso 7, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Outro sinal acontece aqui, que é o sinal dos terremotos, as fomes, os terremotos, né? Então esse outro sinal aqui acontece na natureza. Aqui nosso Senhor Jesus está falando que ele ia acontecer em vários lugares. Então você provavelmente já deve ter ouvido no noticiário aí na sua casa sobre os terremotos que estão acontecendo ao redor do mundo. Terremoto sempre aconteceu. Desde os tempos antigos sempre aconteceu terremotos. Só que nesses últimos tempos eles estão acontecendo com uma intensidade maior. Uma intensidade maior. Terremotos cada vez mais fortes e com uma intensidade cada vez maior, mais próximos uns dos outros, esses terremotos, né? Então esse sinal aqui é o sinal da natureza, né? O sinal da natureza. Vou escrever aqui, tá? Natureza, né? E continua, o texto bíblico continua, né? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas o que diz? E porém tudo isso é o princípio das dores. Então vai acontecer mais coisas. Vai acontecer mais coisas, tá? Eu não irei abordar isso durante hoje. Eu estou abordando apenas o básico, vamos dizer assim. Não estou abrindo o leque, né? E a gente vê aqui, como eu escrevi aqui, que o texto paralelo a Mateus capítulo 24 é Lucas capítulo 21. E nós iremos lá agora, no livro de Lucas capítulo 21. E ali nós iremos estudar também, ali nos dias mais um pouco, sobre esses acontecimentos. Lucas 21, né? O verso 7 em diante. Diz o seguinte, no verso 7 em diante. Assim, ó, perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? E Jesus disse, né? Vede que não sejais enganados, porque muitos virão meu nome dizendo, sou eu. E também, chegou a hora, mas não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, tá vendo como é que o texto bíblico aqui, ele dá um pouco mais de ênfase? Aqui está falando sobre as revoluções. Você já viu falar sobre alguma revolução? Tem em sua mente assim algum tipo de revolução que aconteceu? Há várias revoluções no mundo que já aconteceram.
A mais famosa, eu acredito que você já deve ter ouvido falar, que fala aí nas escolas, né? É sobre a Revolução Francesa, que aconteceu ali mais ou menos no ano de, acho que foi 1800, né? Um pouquinho antes de 1800 ali, que aconteceu a Revolução Francesa. Mas a gente tem a Revolução Americana também, muito famosa ali nos Estados Unidos, onde teve ali a guerra entre o Norte e o Sul, né? Então são as revoluções, são as guerras civis. As pessoas entram em revolução, né? Então diz o seguinte: não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Verso 10 diz assim: que levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Verso 11: e haverá grandes terremotos, epidemias. Epidemias. Em 2020, nós tivemos uma grande epidemia. E quando a epidemia ela aborda um campo global, ela deixa de se chamar epidemia e se chama pandemia. Então a gente vê várias epidemias. Nós temos aí epidemia de dengue, epidemia de zika, vírus, né? De chikungunya, epidemia de gripe comum, né? Nós temos também gripe espanhola, gripe aviária, né? Então nós temos vários tipos de epidemias acontecendo ao redor do mundo. Então isso é um sinal, mais um sinal que nosso Senhor Jesus deixou descrito que iria acontecer, né? Terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Grandes sinais no céu. Que grandes sinais que são esses que aconteceu no céu? O verso 25, a gente pula agora para o verso 25 de Lucas 21. Ele fala assim, ó, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. No sol, na lua e nas estrelas. Aqui antes diz que haveria sinais no céu, né? Do céu. E aqui a gente vê que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Então, mais ou menos ali por volta do ano de 1800, eu não tenho o texto, não tenho uma data fixa agora aqui, mas eu posso estar escrevendo aqui, o ano, né? O mês e o ano, ali que houve o grande dia escuro, chamado de o grande dia escuro. Não estava predito nenhum eclipse nesse dia. Porém, o céu se escureceu em meio-dia. No meio do dia, as pessoas deixaram de fazer seus trabalhos, os animais, as aves, foram para os seus poleiros e ali não tinha mais condições de se fazer algum trabalho algum. Porque no meio do dia, o dia se tornou escuro, ao ponto de a gente não ver, conseguir enxergar um palmo na frente da gente. Então, este é o primeiro sinal. Aconteceu ali mais ou menos no ano, eu acho que foi um pouquinho antes do ano de 1800. Eu não tenho bem certeza a data. Mas ali naquele mesmo dia, à noite, quando a lua apareceu, diz que a lua apareceu com cor de sangue. Lua vermelhinha mesmo, vermelha, vermelha. Nunca tinha acontecido isso antes. E a lua naquela noite apareceu com um tom bem avermelhado, cor de sangue mesmo, né? E um pouco mais adiante aí, esse eu já sei que é depois do ano de 1800, ali a gente vê o sinal nas estrelas. E essa chama de a grande chuva cadente que aconteceu, até a maior que aconteceu até os dias de hoje. Foi registrado isso, né? Os cientistas registraram isso. Você pode estar pesquisando aí na internet aí. As grandes chuvas cadentes, a caída de estrelas, né, que a gente chama, né? Que é aquelas estrelinhas que caem do céu, né? Então esses são sinais que aconteceram. Nosso Senhor Jesus deixou descrito isso e aconteceram. E aí ainda fala angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. O que dizer dos tsunamis que aconteceram, que vem acontecendo? Já tem algum tempo que não acontece um tsunami, né? Mas alguns anos atrás aconteceram vários tsunamis que invadiu vários países, atingiu várias costas dos países, né? Atingiu ali, a gente vê acho que uns 10 anos atrás que aconteceu ali, um grande tsunami que acabou afetando ali o Japão, né?
Mas este não é o único sinal. A gente vê ali que houve um grande terremoto ali em Lisboa, né? E destruiu muita cidade ali. A gente vê assim que que o bramido do mar e das ondas por causa destes tsunamis, né? E o verso 26 ele fala assim, que haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois o poder do céu serão abalados. No caso, isso daí. E o que a gente pode falar nos dias de hoje sobre os poderes do céu serem abalados? Você viu como é que está a intensidade hoje das chuvas? O que acontece com as chuvas? Aconteceu nesse mesmo período de tempo que a gente está fazendo esse vídeo aqui, aconteceu ali um grande catástrofe ali no nosso estado do Rio Grande do Sul, onde se aglomerou uma grande quantidade de chuvas e ali rios saíram dos seus leitos, muito mais além dos seus leitos, acontecendo uma grande catástrofe ali, né? Então, catástrofe natural. É o que a gente está falando aqui, ó, sobre o sinal na natureza, né? Deixa eu colocar aqui, tá? Sobre um grande sinal na natureza. E o que dizer ali do sol, o sol se aquecendo, parece que o sol está cada vez mais quente, né? Os ventos parece que estão cada vez mais fortes. Quando vem um tempo de chuva, a gente fica até com medo, né? A gente fala assim, tomara que venha mansa essa chuva. Porque a gente já está desconfiado que aquela chuva vai vir brava, vai vir violenta. É o que o nosso Senhor Jesus disse aqui, ó. Pois o poder do céu seriam abalados. Mas o mais importante é o que está aqui agora. Nós iremos ler. Nós iremos ler aqui agora. Aqui está a chave para você, a chave do sucesso. A chave para que depois você não se atemorize com esse tipo de coisa que está acontecendo. O verso 27, Lucas 21, diz o seguinte, ó. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Você diz um amém por causa disso? Amém? Amém. Nosso Senhor Jesus vai vir. Estes são os sinais que predizem a sua volta. Antes dele vir, um pouquinho antes dele vir, ele avisa o que vai acontecer para que ele possa vir. Então, estes são sinais que já estão acontecendo desde muito tempo. Acredito mais de um século que estão acontecendo esses sinais. Nosso Senhor Jesus avisando. Assim, ó, eu estou indo te buscar, eu estou indo. Eu vou sair daqui da minha casa e estou indo aí na terra te buscar. Então ele deixa esses sinais para que a gente fica o quê? Avisado, para que ele, como diz em sua palavra, não pegue a gente como um ladrão, né? Desprevenido. Ele avisa sobre esses sinais, para que a gente fique prevenido. E eu digo para você hoje, neste momento, você está prevenido? Você tem acompanhando os sinais? Você que é uma pessoa religiosa, que sempre está indo na igreja, que lê a Bíblia, você vem acompanhando os sinais? Sabe que isso é a volta de Cristo? Amém. Mas e para você que não é uma pessoa religiosa, que de repente caiu de paraquedas aqui neste vídeo? Uma pessoa que acompanha muito a Bíblia, não vai muito numa igreja, quando alguém fala de Jesus, algo religioso, você desconversa e cai fora. Mas você sabe que está acontecendo algo diferente no mundo, né? Você sabe que as coisas estão ficando diferentes. É os sinais, meu amigo, minha amiga. É Jesus te chamando, ó. Assim, ó, estou indo aí te buscar. Você está sobreavisado. Se você caiu aqui nesse vídeo, não foi à toa. É mais um sinal que Deus está te chamando. Nosso Senhor Jesus está te alertando. Está te avisando que Ele irá vir. Quando que Ele vai vir? Em breve. Os sinais já estão aí. Já estão aí. Já se cumpriram praticamente todos os sinais. Quase que tudo. Só falta um sinal, que está lá no livro de Mateus, capítulo 24. Que é a pregação do Evangelho a todo o mundo. Só falta este sinal. Todo mundo deve ser avisado.
sobre a volta de Cristo. Você nunca ouviu falar sobre isso e de repente você caiu nesse vídeo aqui e está ouvindo falar sobre isso, saiba que você é mais uma pessoa avisada, que Ele irá voltar. Nosso Senhor Jesus irá voltar e vai vir te buscar. Então, de repente, eu estou falando aqui com uma pessoa que já passou por uma grande catástrofe, que já passou ali por uma epidemia, que quase morreu com um vírus, seja ele de gripe, seja ele de um Covid, uma hepatite, né? Enfim, uma dengue. Então, de repente, eu estou falando aqui com uma pessoa que perdeu tudo numa inundação, que estava viajando por aí e que, de repente, num terremoto, pegou um terremoto ali e se amedrontou. Que, de repente, estava em sua casa ali e, de repente, se formou uma nuvem de chuva no horizonte e essa nuvem veio com um vento forte e destelhou tua casa. Deixou você com a sua casa destelhada, sabe? Derrubou árvores, raios. Então, esses são avisos para você, que essas coisas elas vão acontecer. Mas como o nosso Senhor Jesus diz, que ainda não é o fim. Ele antecede ao tempo do fim. Só que ele avisa para você que é um religioso, para você que não é um religioso, para você que lê a Bíblia e para você que não lê a Bíblia. Ele fala assim, ó: ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça. Ele fala para você erguer a cabeça. Não é para você ficar assim, não, triste. É para você se animar. Ele diz que é para você erguer a cabeça porque Ele está vindo. É para você olhar para o céu. É para você se animar porque nosso Senhor Jesus está vindo. Ele fala assim, ó: porque a vossa redenção se aproxima. Porque a vossa salvação está se aproximando. Muitas vezes acontecem essas catástrofes, vamos dizer assim, essas epidemias, né? Essas coisas ruins, esses sinais, né? Fome, de repente estou falando aqui com uma pessoa que já passou fome na vida, né? Então, estes sinais antecedem a volta do Senhor Jesus. Ele fala assim que isso, ele vai tirar você daqui, destas coisas ruins, e vai levar você para um local seguro. Legal? Bem? Que Deus possa estar em sua vida, meu amigo, minha amiga. Que Deus possa iluminar a sua mente, iluminar o seu lar, iluminar a sua família. Que você possa, em cima desse vídeo, que foi apenas um pequeno vídeo, mas que isso possa te alertar, porque a palavra de Deus diz que a volta de Cristo é como um dia que vai raiando, né? É como um dia que vai raiando. Você pode ver que um dia que ele vai raiando acontece da seguinte forma: por volta ali de 4h30, 5 horas da manhã, 5h30, é escuro, mas depois desse horário o dia começa a clarear. Vai clareando, vai clareando, vai clareando, até se tornar um dia perfeito, um dia claro, né? Então, os avisos de Deus são dessa forma. De repente eu estou falando com uma pessoa aqui que está afastada dos caminhos de Deus, que quis ir para um local escuro, que está fugindo da luz de Deus. Meu amigo, minha amiga, este é mais um sinal, mais uma luz que Deus dá no seu caminho. Daqui a pouco vai se tornar um dia perfeito, que é a volta do nosso Senhor Jesus. Venha para a luz. Acompanhe a luz, veja o dia raiando, acompanhe os sinais. Busque de uma forma ou de outra viver a vida que Cristo sempre te ensinou, sempre te disse, sempre te orientou. Viva essa vida. Se é pouco ou muito que você aprendeu, não importa. O importante é você viver o que Jesus te ensinou. Bem? Finaliza esse vídeo deixando a paz de Deus para a sua vida. Que Deus possa te abençoar. Legal? Terminando também aqui, não podendo deixar de fazer o meu apelo pessoal. Se você não é inscrito ainda, se você chegou até aqui, desde o comecinho ali, já está dando quase 45 minutos de vídeo. Então, desde mais de 40 minutos de vídeo, né? Então, se você chegou até aqui, é porque você gostou do nosso vídeo. Então, peço para você estar se inscrevendo. Se você já é inscrito, que você ative o sininho.
se você já ativou o sininho, que você possa estar compartilhando este vídeo em suas redes sociais. E ajuda muito o seu comentário aqui embaixo. Aqui. Diga o seu nome, diga a sua religião, né? Diga algum acontecimento, se aconteceu algum desses eventos aqui na sua vida, né? Alguma doença que aconteceu na sua vida, alguma coisa que aconteceu com algum dos seus amigos, né? Você conhece uma história. Pode escrever aqui nos comentários, não paga nada, né? E as pessoas vão gostar de ouvir dizer sobre o seu testemunho. Legal? Valeu e até o próximo vídeo.